Não adianta eu dizer que tenho comunhão com os irmãos se eu não tenho uma experiência de comunhão com Cristo. Isso seria apenas convivência. E a verdade é que existem cristãos que têm uma convivência no ambiente religioso. Estão presentes nos cultos, participam das programações, vão a eventos, vão a ambientes religiosos, sem que isso seja necessariamente comunhão. Às vezes é só uma convivência no ambiente religioso. Mas João nos ensina que a comunhão espiritual que temos, ela se inicia quando nós temos uma experiência pessoal com Deus por meio de Cristo. Por isso que ele apresenta Cristo aqui, por quê? Porque Cristo é a nossa ligação com Deus, é por meio de Cristo. Então, conviver em um ambiente religioso não significa exatamente ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus só é possível quando nós conhecemos a Cristo. Ele é esse acesso que temos a Deus. É importante lembrar que antes de Cristo o acesso a Deus era feito por meio de um intermediário. E esse intermediário, que era o sacerdote, ele tinha acesso uma vez por ano, lá no lugar santíssimo, e ali havia uma separação, havia uma cortina, e essa cortina dizia para a gente: você não pode ir direto a Deus. Se nós chegarmos aqui e houver uma cortina a partir dessa pilastra, dessa viga aqui, o que nós entendemos? Está impedido, eu não posso passar para lá. Mas a Bíblia diz que quando Cristo veio, ele abriu, por meio da sua morte, um novo caminho a Deus. No dia da sua morte, na hora da sua morte, milagrosamente, aquele véu, aquela cortina que separava, para que as pessoas não pudessem acessar diretamente ali ao lugar santíssimo, ela se rasgou. Simbolicamente, sabe o que aquilo estava dizendo? Agora vocês têm acesso. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, se alguém quer ter comunhão com Deus, ele só consegue estabelecer essa comunhão a partir de Cristo. Então, o ponto de partida da comunhão com Deus, por meio de Cristo. O resultado dessa comunhão com Deus, um vínculo com aqueles que andam na luz. Glórias a Deus, queridos. Jesus tem cura para o nosso corpo, cura para a nossa alma, transformação para as nossas vidas. Se você veio nesta noite necessitado de uma cura, Ele está aqui para curar os nossos males desta vida. É o que traz saúde para a nossa vida espiritual. É o conhecimento da palavra de Deus. E é muito importante entender que quando nós falamos o conhecimento da palavra de Deus, nós não estamos apenas falando do conhecimento intelectual, que tem a sua importância, sem dúvida, mas é a experiência de ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, Isso traz saúde para as nossas vidas espirituais. Eu quero ler com vocês nesta noite Romanos, capítulo 9, ou melhor, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo de número 21. Eu quero convidar os irmãos para lermos aqui, na tela. Nós vamos colocar uma tradução, uma versão bíblica mais atualizada. Eu percebo que os irmãos estão se habituando, a utilizar
essas novas versões, essas novas traduções, e tem sido uma bênção. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Amém? Então vamos ler juntos, desde o primeiro versículo. Não finjam apenas amar os outros, amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Porém, sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes na dificuldade. E sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. E criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não os destratem. Abençoem e não amaldiçoem. Quando os outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de tal maneira que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto conhecido e eu quero aproveitar ele como ponto de partida para a gente tratar de um assunto que é muito importante na vida cristã, que é servirmos uns aos outros. A palavra servir, às vezes, é interpretada como fazer algo menos importante, né? É como fazer algo, como um serviço prestado, alguma coisa que não tenha aquele valor que muitas vezes as pessoas dão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas gostam muito de mandar, né? E pouca gente gosta de servir. Mas no contexto bíblico, servir é uma orientação de Cristo para os seus discípulos, né? Ele diz assim: aquele que quiser ser maior entre vocês deve servir a todos. E ele não só ensinou isto, mas ele praticou isto. E nós hoje devemos também buscar praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós vivemos, queridos, num mundo muito conturbado, num mundo cheio de crises. Não dá para falar em uma crise só. O mundo está cheio de crises,
né? Nós temos crises políticas, crises governamentais, né? Nós temos crises sociais, violência, tanta coisa triste acontecendo, e nós vivemos neste mundo que o Senhor nos colocou. Nós vivemos num mundo em que a sociedade vive um momento muito confuso. Houve um tempo, e eu creio que uma boa parte de nós vivemos esse tempo, em que as coisas eram muito claras para nós, né? Estava tudo muito claro sobre o que devíamos fazer, o que não devíamos. E embora eu admita que às vezes isso era até o resultado de um certo desconhecimento de muita coisa, mas isso era muito agradável. Tudo era muito fácil de se compreender. A gente sabia muito bem até onde ia, né, o nosso direito, quando começava o direito das pessoas, e de que maneira nós devíamos lidar com as questões que surgiam. E era um mundo menos complicado do que hoje. Hoje nós vivemos um mundo completamente conturbado, em que isso não está muito claro. Nós vivemos num mundo onde todo mundo conhece, parece que de cor, todos os seus direitos. E todo mundo está sempre exigindo os seus direitos. E isso é legítimo, tá? Isso não está errado. O problema é que quando nós chegamos na parte dos deveres, quase ninguém se lembra dos seus deveres. E isto tem causado uma vida social complicada. Quando nós olhamos para o ambiente religioso, não é muito diferente. As crises podem ser diferentes, mas nós vimos as palavras do Novo Testamento se cumprindo fielmente as profecias do Novo Testamento. Cristo falou de falsos mestres. Nós temos. Cristo falou de falsos cristos. O mundo está cheio deles. Cristo falou de falsos irmãos. O mundo está cheio deles. E as igrejas também estão expostas a tudo isso. E isso afetou uma parte muito importante da vida cristã, que é a comunhão que nós temos entre nós. Nós vivemos períodos em que a comunhão está muito... Nós não temos a mesma simplicidade de comunhão que nós encontramos, por exemplo, na igreja de Atos, que tinha problemas, mas com todas as dificuldades eles estavam em comunhão. Hoje nós vivemos um período em que muitos cristãos não se entendem. A gente, graças a Deus, não é o caso nosso aqui, e eu espero que não venha a ser, mas nós temos igrejas divididas entre ricos e pobres, igreja dividida entre uma certa elite de conhecimento e pessoas simples, e por aí nós vamos encontrando essas questões. Nós vemos as pessoas usando a internet, que pode ser uma bênção para o evangelho, apenas para disputa de conhecimento, e eu estou falando de crentes. Não que seja errado a gente discordar de ideias, mas isso não pode ser o mais importante para nós. Situações como essas estão se tornando comuns nos dias de hoje. Disputa de poder, disputa entre ministérios. Eu sou maior, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais condição, o meu ministério é mais famoso. Essas coisas acontecem no dia a dia também. E por mais que a gente tente, nos blindar, mesmo que nós não estejamos vivendo isso no dia a dia da igreja local, essas questões estão expostas todos os dias na televisão, na internet, e não tem como negar que isso em algum momento nos afeta. Então, em situações como essa, é muito importante
a gente pensar um pouco nesse servir uns aos outros, a partir da ideia da comunhão. É importante, inclusive, a gente rever esse conceito de comunhão, porque as pessoas estão confundindo a comunhão espiritual que tem que haver entre a igreja com eventos. Vamos fazer aqui uma confraternização, e não tem problema fazer, irmãos. Mas a confraternização não pode ser o momento de comunhão mais forte para nós. Ela pode ser um momento de distração, alguma coisa mais lúdica, mas isso não significa necessariamente que é comunhão. Estão confundindo comunhão com socialização, né? Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente vai, às vezes, e isso nós também fazemos, né? Imagina que a gente vá para um congresso com muitos irmãos, né? Quando chega lá, sabe o que acontece? Fica cada grupo no seu cantinho. A gente não consegue se misturar às vezes, né? Então, a ideia de que isso é comunhão é muito pequena. Comunhão não é apenas convivência. O conceito de comunhão, segundo a Bíblia, fala de duas coisas essenciais para nós. Primeiro, fala da nossa experiência de comunhão com Deus, o livre acesso que nós temos a Deus. Eu quero ler com vocês, na carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 10, eu quero que a gente leia junto, para a gente meditar um pouco sobre esse contexto de comunhão que é apresentado aqui por João. Carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Pode colocar na tela, Micael, por gentileza. Eu vou pedir aos irmãos para a gente ler junto, aqui. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos, e o ouvi falar, e toquei nele com as minhas próprias mãos. E isso proclamo a respeito da palavra da vida, enviada por Deus. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e depois foi revelada a nós. Eu repito, que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos estas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. E esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz. Portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuamos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas, se estivermos na luz, como Ele na luz está, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados,
Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra. Então, a primeira coisa que João nos ensina aqui a respeito da comunhão é que a comunhão, ela parte de uma experiência pessoal com Deus. Por isso que ele começa dizendo: olha, quando nós falamos com vocês que nós temos comunhão com Cristo, nós estamos falando de alguém que nós vimos, que nós ouvimos e nós tocamos. Nós tivemos com Ele uma experiência pessoal. Cristo não é uma história que nós ouvimos contar, nós vivemos com Ele no dia a dia. E nós relatamos a vocês esta mensagem para que vocês também tenham essa comunhão. Então, o que é a comunhão que nos é ensinada em ponto de partida, do início aqui por João? É que a comunhão tem a ver com o acesso que temos a Deus por meio de Cristo. Este é o ponto de partida da comunhão. Não adianta eu dizer que tenho comunhão com os irmãos se eu não tenho uma experiência de comunhão com Cristo. Isso seria apenas convivência. E a verdade é que existem cristãos que têm uma convivência no ambiente religioso. Estão presentes nos cultos, participam das programações, vão a eventos, vão a ambientes religiosos, sem que isso seja necessariamente comunhão. Às vezes é só uma convivência no ambiente religioso. Mas João nos ensina que a comunhão espiritual que temos, ela se inicia quando nós temos uma experiência pessoal com Deus por meio de Cristo. Por isso que ele apresenta Cristo aqui, por quê? Porque Cristo é a nossa ligação com Deus, é por meio de Cristo. Então, conviver em um ambiente religioso não significa exatamente ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus só é possível quando nós conhecemos a Cristo. Ele é esse acesso que temos a Deus. É importante lembrar que antes de Cristo o acesso a Deus era feito por meio de um intermediário. E esse intermediário, que era o sacerdote, ele tinha acesso uma vez por ano, lá no lugar santíssimo, e ali havia uma separação, havia uma cortina, e essa cortina dizia para a gente: você não pode ir direto a Deus. Se nós chegarmos aqui e houver uma cortina a partir dessa pilastra, dessa viga aqui, o que nós entendemos? Está impedido, eu não posso passar para lá. Mas a Bíblia diz que quando Cristo veio, Ele abriu, por meio da sua morte, um novo caminho a Deus. No dia da sua morte, na hora da sua morte, milagrosamente, aquele véu, aquela cortina que separava, para que as pessoas não pudessem acessar diretamente ali ao lugar santíssimo, ela se rasgou. Simbolicamente, sabe o que aquilo estava dizendo? Agora vocês têm acesso. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, se alguém quer ter comunhão com Deus, ele só consegue estabelecer essa comunhão a partir de Cristo.
Então, o ponto de partida da comunhão com Deus, por meio de Cristo. O resultado dessa comunhão com Deus, um vínculo com aqueles que andam na luz. Porque se estivermos na luz, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é preciso para que eu tenha comunhão com os irmãos? Nós precisamos ser todos de uma mesma denominação? Não. Nós precisamos ser todos com essa característica ou com aquela característica? Não. O que é necessário para que eu tenha comunhão com os irmãos? Que eu ande na luz e que você também ande na luz. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pode haver comunhão entre luz e trevas? Pode haver comunhão entre o templo de Deus e os ídolos? Pode haver comunhão entre a impureza e a pureza? É impossível. Então, não é possível eu ter comunhão com Deus, andar na luz e ter comunhão com quem vive nas trevas, com quem nega a Deus, com quem nega a sua palavra. Ou não é possível alguém ter comunhão comigo se eu viver nas trevas, se eu negar a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos como povo de Deus, nesse mundo cheio de crises que nós vivemos, para que nós tenhamos uma vida espiritual produtiva, para que a igreja faça diferença, para que a igreja seja relevante, para que a igreja consiga cumprir o seu papel no mundo, é necessário viver em comunhão. Aliás, essa era uma das características da igreja primitiva. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão e tinham tudo em comum. Tem até gente que usa esse texto para dizer que a igreja viveu um tipo de comunismo. É diminuir demais, a importância desse texto. Na verdade, eles tinham uma comunhão. Eles viviam, eles compartilhavam não só as coisas materiais, mas eles compartilhavam a vida de oração, eles compartilhavam a vida de louvor, eles compartilhavam o aprendizado da palavra de Deus, eles compartilhavam o partir do pão. Tudo acontecia de maneira simples e agradável a Deus. Por isso, a igreja primitiva, que repito, não era perfeita, foi tão relevante naquele tempo. E nesse texto de Romanos, no capítulo 12 a seguir, o apóstolo Paulo já havia desenvolvido, do capítulo 1 ao capítulo 11, um longo texto doutrinário. A partir do capítulo 12, ele começa a desenvolver com eles uma orientação prática. Ou seja, a partir do momento em que eu pratico aquilo que eu aprendi na doutrina bíblica, qual é o efeito que isso traz? E aí ele começa a falar de como nós devemos viver mutuamente a nossa vida cristã. E no versículo 9 e 10, ele aborda aqui que nós devemos amar uns aos outros e servir uns aos outros no amor de Cristo. E ele diz assim: esse amor precisa ser um amor sincero. Volte no versículo 9. Não finjam apenas amar os outros,
Amem com sinceridade. Odeie tudo aquilo que está errado. Coloque-se ao lado do bem. Mas seja sincero em relação ao seu irmão. Irmãos, essa palavra amor, ela é tão complexa, ela é tão profunda e tão difícil de ser compreendida, que, em geral, num número como nós estamos aqui hoje, nós teríamos algumas definições de amor. Mas eu quero pegar a do versículo 10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. O que é amar as pessoas? É dar presente a elas? Dar presente é uma demonstração de amor, mas é possível dar presente até a pessoas que eu não amo. Eu quero agradar alguém, eu quero... às vezes uma pressão do ambiente, né? Como que eu vou em tal lugar e não levo um presente? Como seria isso? Eu vou ficar, constrangido, e às vezes eu nem amo tanto alguém, mas eu dou um presente. Fazer caridade pode ser uma demonstração de amor, mas será que todo mundo que faz caridade faz isso com um verdadeiro sentimento de amor? Não. Algumas vezes as pessoas fazem caridade porque querem se beneficiar disso. Aliás, a gente trabalhou numa região em que era muito comum aparecerem pessoas que demonstravam ser caridosas, mas elas lucravam com aquela caridade que elas faziam. Então isso não é amor. Isso é interesse próprio. A definição de amor que eu considero muito forte aqui nesse texto é eu honrar o outro. Eu dar ao outro o mesmo valor. No mínimo, o mesmo valor que eu dou a mim. O que Jesus disse quando ele foi falar de amor lá, os fariseus perturbando Jesus para variar, né? Então eles perguntaram: Senhor, qual é o primeiro e o grande mandamento? E o Senhor disse: ame a Deus com toda a força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E ele disse: é verdade, mestre. Aí ele deu, Jesus, como sempre, sabia muito bem onde bater, Aí ele deu a pancada final. Ele disse: mas ame o próximo como a si mesmo. Porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Percebam uma coisa. A Bíblia não proíbe que eu me ame. Jesus não ensinou que nós devemos nos desprezar, que nós devemos viver cheio de autopiedade. Não. Mas ele nos ensina que nós devemos dar ao outro o mesmo valor que a gente dá a si. Para mim, esse é o ponto de partida para qualquer conceito de amor. É muito fácil amar os irmãos. Olhar aqui, todo mundo salvo em Cristo, abençoado. A gente se encontra aqui uma vez por semana, Mas, no dia a dia, como eu considero o meu irmão? O mesmo valor que eu tenho? Como eu considero as pessoas que às vezes não são da mesma fé que eu tenho, não são cristãos? Como eu os considero? Eles são meu próximo. Como eu lido com eles? Qual a honra que eu dou a eles? Não é uma coisa para se pensar? Ou será que eu tenho aquele sentimento de que as pessoas valem mais ou valem menos por algum motivo? Que a mulher vale menos do que o homem?
que o preto vale menos do que o branco, que o rico vale mais do que o pobre, que o analfabeto vale menos do que o doutor, que o homossexual vale menos do que o heterossexual, que o bêbado caído lá na rua vale menos do que o crente que está aqui na igreja. Será que a alma de alguns desses vale menos por alguma dessas características? E esse sentimento cria em nós um conceito equivocado a respeito do outro. Principalmente quando nós não estamos dependendo do outro. Porque quer ver a gente ficar humilde e bonzinho é quando a gente depende do outro. A gente valoriza o outro quando a gente precisa dele. Se você chegar no hospital precisando de ser tratado, você vai perguntar se o médico que está te atendendo é cristão ou não? Você não quer nem saber. Você precisa da injeção para cortar a sua dor. Então por que você não pergunta? Porque você está dependendo dele. Mas e se eu não estivesse dependendo? Como seria? Então, quando eu crio um conceito equivocado a respeito do outro, antes de avaliar de maneira correta, aí eu vou criando, aquilo que a gente chama de preconceito. O amor, ele não fecha os olhos para os erros das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o amor ama independente das características negativas dos outros. Irmãos, vocês já imaginaram amar um indivíduo como Pedro? Detalhe, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Você imaginou? Jesus sabia que Judas ia traí-lo, ia vendê-lo. Sabia ou não sabia, irmãos? Mas ele os amou do mesmo jeito. Então, quando nós falamos de amar ao outro sinceramente, nós falamos disso, irmãos, de um sentimento sincero. Quando nós temos isso como ponto de partida, as outras coisas ocorrerão de maneira natural. Outra coisa que Paulo coloca aqui como importante para a vida de comunhão: compartilhar com os outros em momento de necessidade. Paulo fala num contexto onde as pessoas, para servir a Cristo, precisavam fazer escolhas muito difíceis. Onde viúvas que recebiam sustento das sinagogas decidiam servir a Cristo e, como punição, elas deixavam de receber aquela ajuda e elas começavam a passar necessidade por isso. E Paulo diz assim: vocês não podem deixar essas mulheres necessitadas, essas viúvas precisam ser acolhidas, esses órfãos. Ah, Paulo, mas essa viúva, aquele irmão que está passando necessidade, até semana passada ele vivia daquele jeito. Paulo não manda olhar isso. Paulo diz assim: compartilhe. Se tiver alguém necessitado, que você seja o primeiro a ajudar. Outra coisa, as pessoas recebiam a Cristo e elas perdiam as suas propriedades. A família expulsava de casa e eles não tinham para onde ir. Por isso que o texto diz assim: sejam hospitaleiros. Paulo não está falando aqui, irmãos, de uma hospitalidade descuidada. Não. Mas ele está falando da necessidade de compreender o momento difícil que o outro está passando e estender a mão e colocar dentro da sua própria casa. Hoje isso não é comum, mas isso já aconteceu bastante.
Quantos filhos, quantas filhas se converteram, chegaram em casa e disseram: mãe, pai, agora eu sou crente. E o pai dizia: então pode ir embora, que eu não quero crente na minha família. Isso não é uma realidade desse tempo, mas é uma realidade de 30, 40 anos atrás. E essa pessoa, nós deixaremos ela na rua? Paulo leva esse conceito tão além que ele diz que nós devemos praticar isso também com os inimigos. Vamos ser sinceros aqui. O que nós queremos fazer com os inimigos? O que você gostaria de fazer com aquela pessoa que te prejudicou ou que te prejudica? A gente não quer fazer o bem para essa pessoa. A natureza humana quer sangue correndo, quer vingança. Aí Paulo diz assim: ame o seu inimigo, abençoe ele. Ou seja, o indivíduo inferniza a minha vida, e aí eu dobro o joelho e começo a orar: Jesus, abençoa fulano de tal. Vocês acham que isso é fácil, gente? Só se for para você. Só com a graça de Deus, só com o Espírito Santo habitando na nossa vida, para a gente conseguir fazer isso. Mas é exatamente o que Paulo ensina. Paulo repete aqui, aquela expressão de Jesus lá em Mateus capítulo 5. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Por quê? Porque lá em Levítico capítulo 19, a lei diz assim: não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Mas aí, os estudiosos, não que todo estudioso seja assim, tá? Mas tem uns que são malandros demais. Eles criaram uma interpretação tendenciosa, puxando brasa para a própria sardinha, e diz assim: nós devemos amar o próximo como a nós mesmos quando ele for da nossa nação. Se ele for de outra nação, a gente pode odiar. Por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 5 diz assim: ouviste o que os antigos disseram, ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos, ore por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Então, eu pratico a comunhão entre os irmãos, mas eu também preciso amar os inimigos. Continuando, Paulo diz assim: se alegre com quem está alegre, chore com quem está chorando. E aí Paulo coloca uma outra coisa, nessa receita de comunhão aqui: compartilhe do sentimento das pessoas. É claro que é muito mais fácil, em linhas gerais, a gente celebrar com quem está celebrando. Mas tem gente que tem dificuldade disso. Existem pessoas que, se o outro estiver sendo abençoado, ele não fica alegre. Pelo contrário, ele fica chateado. Por que Deus está abençoando fulano e não me abençoa? Eu chamo isso de doença de Esaú. Por que o Senhor abençoou Jacó e não me abençoou? Essa vida é tão cheia de sentimento, irmãos. Tristeza, alegria. A gente sorri, depois a gente chora. A gente se alegra, entristece. E às vezes nós achamos que fazer o bem para o outro é somente dar a comida, é somente colocar, pagar a água e a luz.
Tem gente que não precisa de comida da gente, tá, irmãos? Tem gente que não precisa de um centavo de ajuda de ninguém. Tem gente que não precisa de ninguém fazer nada por ele materialmente. Mas tem gente que precisa, sabe de quê? De um abraço, que às vezes falta. De uma palavra de ânimo. De uma percepção que o outro não está bem. Você está bem, fulano? Como é que você está? Isso faz parte de quê? De desenvolver a comunhão entre nós.